Está vivo, 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 vivo. 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 Ele está vivo, está vivo, vivo, vivo. Está vivo, 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 vivo. Ei, o sangue que corre nas tuas veias. Ei, é porque Ele está vivo. É vivo, está vivo, vivo, pulsando, 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 vivo, ei, vivo, está vivo, vivo, por isso Ele cura ainda hoje, por isso Ele salva ainda hoje, por isso Ele liberta ainda hoje, por isso Ele faz milagre ainda hoje. Está vivo, Ele cura, Ele alegra, Ele tira a tristeza, Ele transforma o choro em alegria, Ele transforma o luto em dança, Ele transforma a pobreza em prosperidade, em provisão. Ele transforma aquele que era órfão, aquele que estava fadado a ficar sozinho, para habitar em família, para gerar filhos. Tambores, tambores, está vivo, vivo, está vivo, 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 está vivo, está vivo, está vivo. Não há nada impossível para Deus. Está vivo. Está vivo. Ei, o que é que você precisa? Ele está vivo. Está vivo, 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 vivo. Nem era para você estar aqui. Está vivo. Mas você também está vivo. Está vivo, vivo, vivo. Está vivo, vivo, vivo. Ei, você está vivo. Está vivo. Olha pro teu vizinho e diz: está vivo. Ei, está vivo. Sabe, eu percebo que tem pessoas aqui que Satanás tentou matar no ventre da barriga da sua mãe. Mas você está vivo. Dia 3 de maio de 2025. Você não morreu. Você não ficou impossibilitado de andar. Você não está aqui vegetando. Porque você tem um propósito. Você tem um propósito, meu irmão. Você está vivo para um tempo como esse, porque Deus tem um propósito na tua vida. Eu percebo o Senhor trazendo mesmo um estímulo a algumas pessoas aqui. Estímulo. Está vivo.
Faz assim, tá vivo, viu? Olha pro outro, diz, tu tá vivo, viu? Aleluia. Vamos mais um minutinho só. Degustar isso. Vamos degustar isso. Vamos degustar. Estamos vivos. Está vivo, 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 vivo. Estou vivo, vivo. Estou vivo, né? Vivo, vivo. Estou vivo, 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 vivo. E tu vai casar, né, Xandão? Estou vivo, vivo. Vai casar. Vai povoar essa terra. Estou vivo. Nada vai faltar. Nada vai faltar. Viu? Estou vivo, vivo, vivo. Toca aí. Tu tá vivo? Estou vivo, 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 vivo. É. Estou vivo, vivo, É. Isso mesmo. Som de novidade. É pra ele, mas receba também. Novidade, novidade. Novidade, viu, Bruna? Novidade. Um rio de novidade. Aleluia. Ele está vivo, 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 vivo. Eu quero ouvir vocês, diga. Está vivo. Nosso Salvador está vivo, vivo. Está vivo. Segura aí, irmãozinho. Cante, cante, cante. Está vivo. Quando as circunstâncias baterem à sua porta, você diz: meu Redentor está vivo. Está vivo. E ponto final. Você pode render graças ao Senhor, porque é real. Pai, nós te damos graças pela unção do Teu Espírito nesse lugar. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor não junta o Seu povo para coisas vãs, mas para implantar cada vez mais a eternidade no nosso coração e os Teus valores em nosso espírito. Nós te damos toda a honra e toda a glória a tudo que acontece aqui nesse lugar. E nós te dizemos, amado Espírito da verdade, abra os olhos do nosso entendimento essa noite. Mais ainda, expanda, Pai, a nossa mente sobre as verdades da Tua palavra, sobre as verdades que o caminho do jardim, ele está aberto. E assim como era no princípio, será no fim. E o Senhor está vivo e nada vai mudar isso. A morte já foi vencida. A morte já foi vencida. Você está vivo eternamente. E nós estaremos contigo também, eternamente vivos. Para a tua glória, Jesus. Graças te damos. Graças te damos em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Glória a Deus. Você está vivo?
Então você pode se sentar. Ai, boa noite, família JVV. Ei, o Senhor está vivo ainda, se movendo, viu? Ele está aqui, se movendo em nosso meio. Fecha teus olhos, respira um pouquinho. Deixa o ar entrar nos teus pulmões assim, você aí. Como fôlego em nossos pulmões, assim a Tua presença, Pai, em nossa vida. Nós precisamos da Tua presença como esse ar que entra em nossos pulmões e nos faz estar vivos. É assim a Tua presença, Pai, para a nossa vida. Nos faz vivos, vivos. Sabe, irmãos, o propósito da criação de Deus, lá no Éden, era que o homem se relacionasse com Ele. E graças a Jesus Cristo. Graças a Jesus Cristo. Ele nos faz voltar para esse ambiente, né, da comunhão. Eu estou muito honrada de estar aqui, viu, João? Muito obrigada pelo convite. Suane, Jane, Beatriz, Richard, eu achei que você não vinha hoje, que você vai casar, irmão, amanhã. Mas você é um homem que tem sede e fome, né? Richard vai casar, irmãos. Oh, glória! Deus é bom. Estaremos lá amanhã, viu? E quando Bia falou comigo para estarmos aqui essa noite, ela me falou sobre o tema, né? A questão da série, né? O céu na terra como no céu. E tivemos aqui o primeiro dia com o pastor Carlos Júnior, né? Quem esteve aqui? Falou sobre propósito. Foi uma ministração maravilhosa. Depois eu ouvi a ministração do Richard. Um coração de eternidade. E ele falou coisas tão especiais e importantes para nós. Peguei algumas coisas assim para mim. E depois o pastor João Gabriel ministrou. Quem lembra aqui a pirâmide de Maslow? E depois ele fez a pirâmide dele, não foi? E botou aquele óculosinho. E eu queria, já que a primeira imagem aparecesse aí, um tema, né? Tão importante. É aquela imagenzinha do vermelhinha com o resto branco. Na verdade, a imagem está isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é uma xuxinha minha. E isso aqui é um esmalte que eu pintei da cor da minha unha. Eu queria trazer um pedacinho desse para entregar a cada um aqui, mas é muita gente e não ia dar certo, né? Aí eu tirei a foto para mostrar a vocês. Mas é bom a gente botar isso aqui na Bíblia para a gente pensar, né? Tudo que foi falado aqui. Essa parte vermelha representa a nossa vida aqui na terra. E você imagina que essa parte branca, que não tem fim, aqui tem fim, mas imagine que ela não tem fim, é justamente a eternidade. Os nossos 70, 80 anos de vida representa
essa partezinha vermelha. E tantas vezes nós nos pegamos pensando tanto nas coisas dessa terra, apegados, esquentando a cabeça, entrando em lugares profundos de tristeza, sendo que isso aqui é passageiro, irmãos. Nós precisamos ter essa mentalidade, por isso esse tema é tão relevante. Pensar sobre a eternidade, viver para a eternidade. E quando Bia me falou sobre esse tema, e aí ela me falou, né? Ela disse, sister, a gente está com esse tema no coração e tal. E tem uma canção, né? Que eu não sei quantos conhecem, uma canção que se chama O Princípio é o Fim, que diz assim: o que era no jardim será numa cidade. O princípio é o fim, Deus no meio do seu povo, sim. E aí ela falou, sister, é tão bom a gente pensar sobre isso, né? É tão importante a gente pensar sobre isso. O que que isso pode mexer com a nossa vida aqui na terra? O que é que a adoração tem a ver com isso, né? A adoração na terra, como a adoração na terra tem que ser baseada no que está no céu. O que é que era no jardim? Como será nessa cidade? Que cidade é essa, né? Que cidade é essa? Você sabia que existe uma nova Jerusalém que vai descer do céu, e aqueles que estão em Cristo e perseverarem até o fim vão chegar lá? Você sabia disso? Ah, meus irmãos, eu sei que existem muitos aqui que não sabem, mas é justamente por causa de vocês também que esse tema está sendo abordado. E tem uma outra canção que eu canto, que é Salmo 139, que fala, né, uma parte, o caminho do jardim foi reaberto. E, na verdade, esse tema jardim, para mim, sabe, cada pessoa tem uma tônica na vida, né? Cada um tem um assunto que gosta mais, que se identifica mais. Para mim é o jardim. Por quê? Porque em 2012 eu tive uma visão que mudou a minha vida completamente. Algumas pessoas aqui talvez já tenham me ouvido falar, mas 2011 para 2012 eu estava orando com uma amiga. Tenha parceiros de oração, viu? É bênção. Estava orando com uma amiga. Só para orar, só para buscar a Deus. Ela disse, amiga, vamos orar? Eu disse, bora. Peguei o violão, comecei a louvar, a cantar. E a gente foi tão profundo naquela tarde que eu tive, eu acho que como o Paulo fala, né, o êxtase. Eu fiquei com os meus sentidos completamente paralisados. Eu parei de tocar, fiquei meio assim, deitada na cama. E aí, naquele momento, irmãos, eu me vi num jardim com Jesus. Na verdade, eu andava naquele jardim e eu começava a olhar aquele lugar. A princípio, eu estava sozinha. Eu olhava, um jardim meio fechado, assim, com muitas flores. Tanta beleza, era um jardim vivo, assim. E eu começava a andar por aquele jardim, olhar aquele jardim, ver aquele jardim. E lá na frente eu vi um bancozinho, com uma pessoa sentada lá. E aí eu fui, me aproximei daquele banco. Quando eu vi, era Jesus lá. E eu começava a conversar com ele, e ele ficava só olhando para mim assim, ó. E eu olhava para ele, falava com ele, e ele amava estar ali comigo. O que eu sentia, sabe? Ele amava estar ali. E no final ele falava assim, minha filha, você nasceu para estar comigo aqui, nesse lugar, nesse jardim.
Então, irmãos, depois disso a minha vida mudou completamente. Eu entendi que inferioridade, espírito de inferioridade, de autocomiseração, ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? Deus me quer. Eu entendi, Deus me ama, Ele gosta de estar comigo, Ele gosta da minha voz, Ele nem acha meu nariz de batatinha, Ele gosta do tom da minha voz, porque foi Ele que criou. E tantas coisas ali já foram vencidas, sabe? Superadas, traumas, por causa desse lugar de intimidade. Então, quando eu canto, né, sobre o jardim, é por causa desse lugar, dessa revelação. E nesse dia, essa canção, o que era no jardim será a nossa cidade, nós estávamos reunidos aqui. Fazem 4 anos que a gente tem uma reunião chamada Jardim. Aqui no Centro de Cura, terças-feiras, de 12h30 da tarde a 1h30 da tarde. Mudou agora para quinta, exatamente. Aí, o jardineiro já sabe. Fazem 4 anos que a gente se reúne. Você nunca nem ouviu falar, talvez, porque a gente não divulga, não é para isso. É somente para a gente adorar o Senhor juntos. E nesse lugar é que a gente estava adorando ao Senhor juntos, sem cantar músicas conhecidas, só buscando das fontes, percebendo, deixando um som ser gerado, sabe? Às vezes a gente chega diante do Senhor e já começa a cantar, começa a falar. Espera um pouco, sabe? Deixa o teu coração aquietar um pouquinho. E aí, nesse dia, nós estávamos lá, adorando, orando, olhando para a face dele, e veio essa revelação. Porque quando a gente ora, irmãos, quando a gente vai para o jardim com Jesus, só para estar com Ele, revelações, o espírito profético, ele começa a criar força, começa a dar imagens para a gente. E nesse dia ele falou sobre isso. O que era no jardim vai ser numa cidade. O princípio é o fim, Deus no meio do seu povo, sim. E sabe, irmão, quantas vezes o Espírito nos dá revelação e a sua mente ainda nem consegue captar. E é exatamente isso que Bia me deu uma grande missão. Explicar o que era no jardim, que vai ser numa cidade. E aí, é impossível explicar isso em uma ministração só. Mas eu fiz uma equação, para que a gente possa ganhar aí uns 90 mil anos de explicação. Se você puder botar aí a equação. Eita! Não, volta. Já foi para o resultado. Aqui, gente, é uma linha de redenção. O que você sugere que seja essa folhinha? Jardim. O meio. A tenda, o tabernáculo. O meio. Jesus. Ali. Pentecostes, Espírito Santo. E ali, a Nova Jerusalém. Pronto. Então, gente, explicar tudo isso daria tantos livros, né? Mas o que dá, só o que eu quero que vocês peguem é que Deus sempre quis habitar com o seu povo. No Éden, a Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia para ter comunhão com o homem. O homem escutava os passos do Senhor e eles tinham comunhão. Nós sabemos que o homem pecou, não foi assim? E aí o homem teve que ser expulso do jardim, porque lá tinha uma árvore da vida que se ele comesse, ele ia estar morto eternamente. Porque ele não estava morto agora, espiritualmente. Se ele comesse daquela árvore da vida, ele estaria morto
eternamente. E Deus tirou o homem do jardim. E mesmo o homem em pecado, Deus tentava se aproximar do homem. E aí eu coloquei o tabernáculo. Nós sabemos que Deus pediu para Moisés montar um tabernáculo. Ele disse assim: Moisés, monte um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio do meu povo. E vocês conhecem? Se você não conhece, faz o rema. Vida de louvor ensina sobre isso. Aliança de sangue ensina sobre isso. Escatologia ensina sobre isso. E aí começa um processo para que Deus volte de novo a habitar no meio do seu povo. Mas o tabernáculo era um lugar silencioso, burocrático demais. Precisava de derramamento de sangue, sacrifícios. Somente um sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. E não era totalmente, o pecado ele não era totalmente perdoado, ele era só coberto. E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Depois esse tabernáculo caiu. Aí nós sabemos que Davi teve um tabernáculo também, uma tenda, que só existia a Arca da Aliança. E a tenda de Davi tinha música. Tinha adoração 24 horas, 7 dias na semana. Ele escalou músicos para estar diante da presença de Deus. E muitos dos salmos que nós conhecemos, Davi criou nesse ambiente da presença, contemplando, músicos tocando, profético acontecendo. Davi teve revelações do futuro de séculos depois de Jesus. Ele não sabia de nada, mas pelo Espírito que vinha sobre ele, nesse lugar da presença, da adoração, ele conseguiu acessar. Uau! Um ambiente musical. E depois, o tempo passou, o povo corrompido, a desgraceira aí, acontecendo, e Deus enviou o seu Filho. A Bíblia fala lá em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne, tem versões que dizem tabernaculou entre nós. Ou seja, Deus, mais uma vez, querendo habitar no meio do seu povo. E Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho habitou entre nós. Só que o seu Filho nasceu lá em Jerusalém. Não foi assim? Belém? Jerusalém, viveu 33 anos. Passou tudo o que tinha que passar. E foi para a cruz. Porque sem derramamento de sangue, não havia remissão de pecados. E Jesus cumpriu todo o que era, todo o processo, o protocolo que precisava para poder reconciliar eu e você com o Pai. Para fazer o que era no jardim. O que foi que aconteceu? Jesus, o novo e vivo caminho, reabriu o caminho para o Éden. Hoje, o nosso coração, por causa da habitação do Espírito Santo, é o jardim. Hoje, o nosso coração é o templo do Espírito Santo. E aí, vem a era do Espírito. Vamos ler, por favor, Romanos 8. Romanos 8. Diz assim: nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos os nossos direitos de adoção, incluindo a remissão do nosso corpo. 2 Coríntios 5, 1-5, ele vai falando: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com um lar celestial,
como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa terra, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Versículo 5. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o seu Espírito. Você está entendendo? Como garantia de que essas coisas vão acontecer, que nós vamos ter um corpo glorificado, transformado. Ele nos deu o Espírito. E a Bíblia fala que, 1 Coríntios 2, 10 a 12, fala que, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus. E não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que o Espírito Santo, nessa equação, ele é aquela pessoa, aquela voz que está dizendo, ó, vai acontecer alguma coisa, está escrito, vai acontecer, e ele é a antecipação da glória futura. Você sabe que, pelo Espírito, foi que Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento? Você sabia disso, né? Foi pelo Espírito. Você sabia que foi pelo Espírito que ele falou em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador. Ele falou que a nossa cidadania não era essa. Foi pelo Espírito que ele falou. E nós vemos lá em Hebreus que Abraão, ele esperava por uma cidade, cujo Deus era o arquiteto e o construtor. E aí é exatamente sobre o final da equação, que é justamente a cidade. Deus fez todo um caminho. Jardim, tabernáculo, Jesus, o Espírito e a cidade. Que essa cidade, a Bíblia fala em Apocalipse 21. Nós vamos ler agora. Apocalipse 21. Nós vamos fazer uma leitura. Enquanto nós estivermos lendo Apocalipse 21, o Espírito Santo, esse que habita em nós, vai começar a queimar centelhas no seu coração acerca dessa verdade tão poderosa, que Deus vai tabernacular no meio do seu povo para sempre, presencialmente. Presencialmente. Porque o desejo de Deus, desde o Éden, é habitar entre o seu povo. Só que não podia ser de qualquer forma. Precisou ser feito um processo. E ainda tem outro processo. Porque a Bíblia fala que nós teremos o nosso corpo transformado. Tem 1 milênio para acontecer. Você sabia que Jesus Cristo vai reinar aqui na terra por 1000 anos, presencialmente? Jesus Cristo vai reinar aqui na terra 1000 anos. Nós, se estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. E nós teremos o corpo glorificado, sem limitação. Reinaremos com Jesus aqui na terra por 1000 anos. Isaías 56, Isaías 2 fala que todas as nações vão para Jerusalém para ouvir a lei ser ensinada por Ele. A criação vai ser redimida. O leão vai brincar com a criancinha, a cobra com a vaca, vai redimido. 1000 anos. E a Bíblia diz que talvez é como se o palácio do Planalto do milênio vai ser uma casa de oração. Isaías 56 fala
Diz: levarei a vocês ao meu monte e darei alegria na minha casa de oração. Casa de oração para todos os povos. Vai ter um milênio. E aí depois do milênio é que vai ter essa cidade. E é aí que nós vamos ler Apocalipse 21. Vamos ler na NVT. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. E eu vi uma voz, forte voz, que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. João viu isso já. Ei, João viu. Vai acontecer. João já viu. Vai acontecer. João já viu. Vai acontecer. Você crendo ou não, mas creia que você vai estar lá também. Nós vamos estar lá também. E aquele que está sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, veja bem, escute isso: os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então, um dos 7 anjos que seguravam as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: venha comigo, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava como a glória de Deus e cintilava como uma pedra preciosa, como jaspe, transparente como cristal. Versículo 21. Aí ele começa a falar sobre a cidade, as portas, as pedras preciosas que vai ter na cidade. E aí ele diz, né, no versículo 21, as 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola. Imagina, cada porta de uma única pérola. E a rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não havia templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o seu Cordeiro são seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. E todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, tem noção? Agora bota aí o bloco 2, né? Que fala só, na verdade não bote não, porque o tempo já está se acabando.
eu ia falar um pouquinho da semelhança do Éden para a Nova Jerusalém. São semelhanças, porque o que era no jardim vai ser numa cidade mesmo. Vai ser, irmão, vai ter a presença de Deus, como era no Éden, vai ter na Nova Jerusalém. Só que no Éden era Adão e Eva. Na Nova Jerusalém vão ser todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações, os patriarcas, os avivalistas, ressurretos, glorificados, todos diante de Deus. Vai ter a árvore da vida, o rio da vida. E a adoração, como é que vai ser na cidade? Pronto, aí agora a gente vai botar para encerrar, né? Como é que vai ser a adoração na cidade? E como isso interfere na nossa vida aqui na terra? Como será a adoração na cidade? Olha que bonito. Como será a adoração na cidade? A adoração na cidade, ela é centrada no Cordeiro que foi morto e vive pelos séculos dos séculos. Sem Jesus, não há acesso à eternidade nem à adoração verdadeira. Amém? Sem Jesus, não há adoração verdadeira, nem acesso à eternidade. A adoração na cidade será centrada no Cordeiro. Assim também tem que ser na terra. 2. A adoração na cidade não é um momento, mas é um estado eterno. Porque Deus é eterno. Lá na cidade não tem o momento do culto, porque tudo é culto. Deus nunca deixa de ser digno. Amém, meus irmãos? Obrigado pela sua empolgação. 2. 3. A adoração na cidade é livre de distrações, egos e vaidades, porque todos se rendem diante dele. Todos. Não vai ter distração nem vaidade. 4. A adoração na cidade não será mais em fé, nem em esperança, como é hoje, mas com o próprio amor. Deus é amor. Salmo 23, eu falo lá, né? Os teus banquetes de amor, porque na verdade a palavra amor, ela vem da palavra ágape, e o ágape quer dizer banquetes de amor, ou seja, na eternidade vamos estar nos banqueteando com esse amor eternamente. Aleluia, aleluia. 5. A adoração na cidade será plenamente coletiva e unificada. Plenamente coletiva e unificada. Um só povo, uma só voz, todas as gerações ressurretas em unidade eterna. Por isso que aqui na terra, quando nós nos unimos em uma só voz, em um só coração, o céu invade a terra. Já percebeu? Será assim na cidade a adoração? Deve ser assim na terra, como é no céu. Como será na eternidade, como já é também. 6. A adoração na cidade não será em templos, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro serão seu templo. Aleluia. E 7. A adoração na cidade será o ápice do propósito pelo qual fomos criados. Relacionamento. Teremos comunhão como era no jardim, só que em eterna plenitude. O conheceremos como somos conhecidos. Viveremos para Deus, por Deus, e finalmente com Deus, presencialmente, pelos séculos dos séculos. Eu estudei sobre esse assunto, viu, gente? Mas a minha mente é justamente o resultado da equação. Agora você pode botar. É isso. Porque 1 Coríntios 13, 12,
Se você puder botar aí, fala. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então veremos tudo face a face. Aí Paulo diz, né? Tudo que eu sei agora é parcial e incompleto. Paulo, o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O cara que nós entendemos que foi o terceiro céu, viu coisas inefáveis. O cara, ele diz, tudo que eu sei é parcial e imperfeito, incompleto. Mas eu conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece. Meu irmão, tem noção? A eternidade, a Bíblia fala, né? E Richard falou sobre isso. João 17 diz que a eternidade é que conheçam a Cristo, conheçam a Deus e a Cristo. Quando nós conhecemos a Cristo, a eternidade já está, nós já vivemos isso em um aspecto. Entende? Por causa de Cristo, por causa do sacrifício, por causa do Espírito Santo habitando dentro de nós, nós vivemos e entendemos alguns aspectos. Mas, meu irmão, você tem noção do que é a eternidade? Você conhecer Deus, como você é conhecido. Lembra lá de Salmo 139? Rodrigo me lembrou isso hoje. Rodrigo é meu marido. É porque eu descobri que o nome Churato significa demônio. Então eu não posso mais chamar ele de Churato, amém? E ele mudou o nome dele de Charate para Charate, que quer dizer servo, aqueles que ministram diante do Senhor. E Josué era o Charate de Moisés. Eliseu era o charate de Elias, entendeu? Ele é o charate de alguém. O meu charate, não. Então, Rodrigo me lembrou de Salmo 139. Você lembra? Como Davi teve a revelação que Deus conhecia ele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me deito, quando me levanto. A palavra que não saiu da minha boca ainda, o Senhor conhece. E aí ele vai dizendo, né? Vai falando, se eu subir no céu, tu lá estás. Se eu desço ao mais profundo abismo. Aí ele vai dizendo, fui ter tecido no ventre da minha mãe. Tal conhecimento é maravilhoso demais para que eu possa entender. Aí você imagina você conhecendo isso de Deus. É para bugar, né não? É para chocar, né? Não, a nossa mente é humilhante. Para eu falar tudo isso com vocês, eu não falei nem um texto. Mas eu conversei com o Tiago Freitas, conversei com Saulo Stan, para dizer, me explique, por favor. O que eu estou entendendo é isso mesmo, ele é, mas é muito mais. Para não falar besteira aqui. Mas, irmãos, é só para despertar. Esse tema não acaba, mas o meu desejo é que você vá para casa e comece a meditar sobre isso. Espírito Santo, abra aqui, Apocalipse 21. Me ensina isso aqui. Mostra a João, ou mostra a mim como você mostrou a João. Tem algum João aqui? Receba, João, mostra a João. O louvor pode vir. Então, a Bíblia diz que João ouviu uma voz e uma porta aberta no céu dizendo, sobe aqui! E João subiu. Quantos aqui querem subir nessa porta aí? Meu irmão, eu tenho desejado isso, viu? Ouvir o som do céu, ouvir o que está tocando no céu, sabe? Ter essa adoração cristocêntrica, entendendo tudo que foi feito para que nós pudéssemos estar diante dele, desfrutar. Então,
Eu quero que você fique de pé. Fecha teus olhos. A Bíblia começa num jardim, mas termina numa cidade-jardim. O Evangelho não é apenas sobre salvação do inferno, mas sobre uma reconciliação total, plena e eterna com Deus. Ele quis habitar com o homem. Ele quis habitar com o homem. Em Cristo essa realidade já começou e se cumprirá plenamente no reino eterno. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças. Nós te damos graças, Pai, por essa realidade, verdade absoluta, que não muda, nunca nem mudará. Você vai voltar. E nós vamos estar aqui, Pai, firmes, perseverantes, porque nós queremos ir para essa cidade com você. Queremos te conhecer, Pai, como somos conhecidos. Você pode orar um pouco no Espírito? Espírito de sabedoria e de revelação. Abre os nossos olhos, ilumina os nossos olhos. Acerca de que tudo que foi ministrado essa noite, Senhor. Que o que era no jardim será numa cidade, o princípio é o fim, o Senhor tabernaculará no meio do seu povo, presencialmente. Adoraremos face a face. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. Roco sandele braçar abaixo. Sim, Senhor, nos ensina a desfrutar desse lugar de intimidade que está aberto para nós, Senhor. Sim, Senhor, nos ensine, Pai, a cada vez mais ir profundo no conhecimento de quem Tu és, pelo Espírito que nos foi dado, o Espírito que é o penhor. Oh, Ramarabassonder, Espírito, 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 Espírito que sonda as profundezas de Deus, nos diz, Rabacê. O caminho do jardim foi reaberto. O caminho do jardim foi reaberto. Podemos entrar, podemos cear, podemos ser nós mesmos. O caminho do jardim foi reaberto. O caminho do jardim foi reaberto. Podemos entrar, podemos cear, podemos ser nós mesmos. Na, 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 na. Podemos ser nós mesmos.
comunhão. Oh, obrigada, Senhor. O que era no jardim será numa cidade. O princípio é o fim. Deus no meio do seu povo. Sim, o que era no jardim será numa cidade. O princípio é o fim. Deus no meio do seu povo. Sim, o que era no jardim será numa cidade. O princípio é o fim. Deus no meio do seu povo. Sim, o que era no jardim será numa cidade. O princípio é o fim. Deus no meio do seu povo. Sim, o que era no jardim será. O princípio é o fim. Deus no meio do seu povo. Sim, o que era no jardim será. O princípio é o fim. Deus no meio do seu povo. Sim, o que era no jardim será numa cidade. O princípio é o fim. Deus no meio do seu povo. Sim, o que era no jardim será. O princípio é o fim. Deus, e Deus no meio do seu povo. Sim. Ei, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá dor, não haverá luto, mas só alegria eterna. Todas as coisas restauradas, todas as coisas restauradas. Ei, vale a pena viver para Deus, vale a pena gastar os teus dias para Deus, vale a pena, vai valer a pena. Não desista, não desista. Ei, não desista. Existe um plano muito maior. Fique firme, santifique-se mais. Se doe mais para a obra. Se doe mais, se doe 110% se você puder, porque vai valer a pena. Haverá galardões, você vai receber os galardões. Você vai receber os galardões. Meu irmão, isso aqui é passageiro. No instante passa. Daqui a pouco, num abrir e piscar de olhos, Ele vai vir nas nuvens. Todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Então, é só isso que nós precisamos atentar mais. Nós poderíamos nos alegrar mais, né? Ir mais profundo. Eu sei que existem coisas que precisam ser entendidas e é uma janela de oportunidade para você estudar mais sobre isso. Como naquela primeira imagem, a partezinha vermelha, só 70, 80, 90 anos nessa terra e a eternidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diga assim para o seu irmão: vamos nos ver na cidade? Eu quero te ver na cidade, viu, Bia? Em nome de Jesus. Obrigada, gente.